O Revista Novo Tempo começa agora, mais uma vez no topo das montanhas da Índia. Lá, uma escola se tornou refúgio para crianças que fugiram da guerra. A Pine Hill é mais do que um lugar de ensino. É um abrigo de fé, amizade e recomeços, onde corações feridos encontram cura e esperança. É o que você vai ver a partir de agora no Maranata, Histórias de Missão. A escola adventista Pine Hill fica no topo de uma colina no estado de Mizoram, na Índia, perto da cidade de New Champai. Essa é uma comunidade agrícola. Os terrenos planos da região são usados para cultivar produtos como arroz, milho e mandioca. A Pine Hill está realizando um cultivo diferente. A escola foi fundada em 1988, quando o governo doou mais de 40 hectares de terra à Igreja Adventista. A população e o governo locais deram esse pedaço de terra para os adventistas. Então, a gente fez essa construção, onde nós criamos essa instituição. Quando eu cheguei aqui nesse lugar, em 2016, eles me nomearam o diretor da escola. A gente tinha só 180 estudantes, o que é muito pouco. E todas as salas estavam muito feias e precárias. Então, dali em diante, a gente tentou atrair mais alunos de outros lugares. A gente criou programas e fizemos muitas outras ações, até que a gente chegou na situação atual. Pine Hill fica só a 42 quilômetros da fronteira com o Myanmar. É tão perto que a gente consegue ver de Mizoram, perto da fronteira. Quando os helicópteros e os caças eles chegam lá, a gente ouve daqui. As bombas, elas caem em vários lugares. Mas a atmosfera de Pine Hill não poderia ser mais diferente da de uma zona de guerra. É uma comunidade solidária que acolhe 350 alunos do jardim de infância ao 9º ano. O currículo inclui matemática, inglês, ciências, estudos ambientais e ciências sociais. Além disso, tem uma disciplina chamada moral, que explora a ética sob uma perspectiva bíblica. Eu acho que aqui é muito diferente comparado com outras escolas. A gente aprende certas coisas da Bíblia que outras escolas não ensinam. E a gente tem mais conhecimento sobre Deus e a Bíblia. O ensino nas instituições adventistas é diferente das outras instituições. Todos os alunos que precisam vir para cá assumem o compromisso de aprender e estudar na nossa escola. O importante é que a gente molda o caráter deles. Então, isso me deixa muito feliz. A ênfase espiritual da Pine Hill permeia todos os aspectos do campus e se mostrou oportuna entre um corpo estudantil religiosamente diverso. 42% são adventistas e os outros 58% são de outras igrejas. A maioria dos pais e dos alunos também escolhem a gente para ensinar, porque aqui, antes da gente começar as atividades de cada dia, a gente ora junto com os alunos. O retorno que a gente recebe é que os alunos que são formados aqui na nossa escola acabam se tornando pessoas boas na sociedade, na comunidade deles. Além das disciplinas tradicionais, os alunos de Pine Hill têm aulas para desenvolver habilidades que acontecem fora da sala de aula. Eles praticam atividades como costura, culinária, soldagem, arte, música, futebol e vôlei. Quando a gente introduziu esse desenvolvimento de habilidades em 2019, o número de matriculados na escola aumentou bastante. Então, isso é muito importante para a gente. A maioria dos alunos mora na cidade de New Champai. Eles vão de bicicleta para a escola todo o dia.
pegam carona no veículo dos pais ou usam o ônibus escolar da Pine Hill. Muitos vêm de famílias humildes. A maioria dos pais dos alunos trabalham na agricultura e são muito pobres. Os professores ajudam os alunos a se candidatarem a bolsas do governo e o sólido currículo acadêmico os ajuda a ganhar auxílios governamentais. A educação transforma a vida deles, cria opções para que eles se sustentem a si mesmos e suas famílias e mostra que eles são capazes de mais. Estudantes locais como Grace e Lamoampui são gratos por morarem perto da Pine Hill, mas também apreciam certos aspectos do seu isolamento. Eu gosto desse lugar. É isolado e não tem poluição sonora na região. E o ar é bem puro. Grace também aprecia as pessoas de Pine Hill. Eles são muito legais e muito amigáveis. A gente consegue se comunicar com os professores. A gente pode falar dos nossos problemas com eles. E é fácil falar com eles. Tem um monte de pessoas na minha turma e eu não conheço todo mundo, mas são todos bem legais e a gente passa a maior parte do tempo juntos. A maioria são meninas. Eu também tenho uns amigos meninos. São bem solidários. Quando eu tenho problemas, posso conversar com eles. Eu aprendi a amar mais e a ser feliz, a ser positiva. Aprendi a ser positiva com eles. Além dos alunos locais, a Pine Hill atende 35 refugiados de Myanmar. Eles moram em dormitórios alugados no topo de uma colina vizinha e fazem as refeições em um refeitório provisório. Essas crianças podem ter escapado da violência que está destruindo seus lares. Mas o trauma que vivenciaram é mais difícil de deixar para trás. Eu vou explicar como era perigoso lá em Myanmar. Lá tinha tiroteios o tempo todo. Civis e soldados viviam trocando tiros. E além desses conflitos, os civis acabavam ficando sem comida. Os preços das coisas começaram a subir e não tinha nada para os pobres comerem. É muito difícil conseguir comida lá. Muito. E também é difícil viajar entre as vilas. Na verdade, tudo é difícil. Então não tem o que fazer. Em Myanmar, a escola de Kaisiansang é uma das muitas que lutam para manter as portas abertas. Em um mês eles fecham. Aí, no mês seguinte, eles abrem de novo. E então, no mês seguinte, eles voltam a fechar as portas. Os soldados não param de lançar ataques e a nossa educação já não é mais tão boa. Além da segurança física de Kaisiansang, sua autonomia também estava em perigo. Muitos meninos da idade dele são forçados a prestar serviço militar. São arrancados das suas casas e recebem as mesmas armas que ameaçam seus entes queridos. Às vezes as pessoas saem na rua para caminhar e são levadas pelos soldados de Myanmar. Eles não dizem nada, eles só levam as pessoas embora. Kaisiansang vem de uma família adventista. Quando seus pais souberam da existência de uma escola adventista do outro lado da fronteira, souberam que era o melhor lugar para o filho. Duas coisas de Pine Hill os atraíram. A qualidade do programa acadêmico, que prepararia Kaisiansang para o sucesso profissional, e, mais importante, a Pine Hill o levaria dos perigos constantes. Kaisiansang encontrou segurança e consistência acadêmica, mas foi o forte senso de comunidade da Pine Hill o que mais o impactou. Eu não conhecia ninguém por aqui, mas aí as pessoas vieram conversar com a gente, fazer amizade. Eu não fiquei mais sozinho e aí a gente formou um grupo de amigos. Eu contei pra eles os problemas que eu enfrentava e eles me ajudaram muito com isso. Eu acho que na Pine Hill eu tô mais feliz, porque eu tenho muitos amigos. Halsey-Ellen, apelidada de Lelém pelos colegas, também escapou de uma situação turbulenta. Em Myanmar, algumas escolas são boas, mas também é bastante perigoso. Então, e nessa escola que eu tô agora, não tem conflitos. Aqui a gente vive em paz. Por isso, os meus pais me mandaram pra cá.
Durante anos, a vila de Lelém ficou relativamente intocada por conflitos armados. Mas em 2024, a violência chegou ao lar dela. Um mês após chegar a Pine Hill, Lelém recebeu uma notícia terrível. Um mês depois que eu me mudei pra cá, teve um conflito na minha vila. A violência na vila dela foi tão grave que seus pais, amigos e vizinhos tiveram que abandonar suas casas. Por meses, eles fugiram de vila em vila, tentando escapar de um conflito após o outro. Devido ao sinal ruim do celular e à situação precária da vida dos pais, Lelém costuma ficar sem notícias deles por bastante tempo. Eu sinto muita falta deles. Atrás da aparência alegre dela, existe um terror constante. Ela se vê forçada a considerar se seus familiares ainda estão vivos. Às vezes é difícil de estudar. Às vezes eu choro no meio da aula. O meu professor não percebe e os meus amigos geralmente também não percebem. Os colegas de Lelém foram gentis e pacientes com ela na Pine Hill. E apesar do instinto de esconder seus medos, ela está aprendendo a confiar no seu novo sistema de apoio. Eles são simpáticos e os professores também são muito queridos. Eu gosto deles. Se eu tivesse dinheiro, eu queria dar pra eles um presente, O futuro de Myanmar é incerto. Ninguém sabe por quanto tempo isso vai continuar. Os conflitos continuam acontecendo em Myanmar e tem mais e mais pessoas chegando. Então, quando elas chegam, a gente não pode fechar as portas. Na verdade, a gente tem que abrigar elas, ainda mais as crianças. E é isso que a gente está fazendo. A Pine Hill é um lugar onde os alunos refugiados como Kaisian Sang e Lelém podem sonhar com um futuro melhor. Sim, eu tenho um plano. Eu não sei. Eu tenho um plano. Se o meu país estiver bem, depois que eu terminar todos os meus estudos, se o meu país estiver bem, eu vou voltar pra lá e vou abrir um negócio grande no meu vilarejo. Eu acho que eu quero seguir o meu pai. Meu pai é pastor. Ele é pastor adventista. A minha mãe às vezes diz: você tem 3 irmãos e um de vocês precisa seguir o seu pai, então eu quero seguir os passos do meu pai. A gente tem aula de moral e os professores ensinam a palavra de Deus do jeito certo. Eles ensinam versículos da Bíblia e a gente estuda eles em casa. A gente conhece muito sobre a palavra. E então, a gente pode falar disso com outras pessoas que não tiveram, a chance de conhecer sobre a palavra de Deus. Então, eu acho que é isso. Com esses testemunhos, a gente percebe que verdadeiramente Deus tem levado um lugar de paz para quem veio do caos. A Pine Hill é uma prova de que a educação pode restaurar sonhos e que o amor pode vencer o medo. Cada criança que aprende, que ora, que sorri ali, é um milagre em movimento. Um testemunho de que a vida pode sim encontrar um caminho, mesmo entre as cinzas da guerra. Como diz em Isaías 61:3, a todos os que choram darei uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto e vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Que essas crianças cresçam como árvores de justiça, plantadas para a glória do Senhor. Amém? E essa é só uma das histórias emocionantes que você acompanha no Revista Novo Tempo de hoje. Você vai ver muitos testemunhos de missão, evangelismo e muito aprendizado sobre a palavra de Deus. Confere só os nossos destaques de hoje. Colaboradoras do Hospital Adventista Silvestre, no Rio de Janeiro, doam cabelo para pacientes oncológicas. Pioneiros do Evangelho em terras albanesas. Famílias guardaram a esperança em Deus, mesmo sob proibições e opressão. Sobreviver. Você confere o último episódio da série documental que une ciência, fé e histórias reais para falar do que acontece depois da cura do câncer de mama. Tudo isso e muito mais no seu programa de boas notícias, que já está no ar. Vem ver!
Já de volta e com uma boa noite super especial para os nossos amigos de Cacoal e Ji-Paraná, em Rondônia. Gente, a TV Novo Tempo, em canal digital, chegou por lá depois de anos sem sinal na região. Agora toda a programação do Canal da Esperança, que tem transformado vidas, está disponível em canal aberto nessas cidades. E essa conquista foi celebrada em uma programação especial. Nós vamos acompanhar como foi esse momento tão importante para o sul de Rondônia agora. Imagine você estar passeando pelos canais da sua televisão e encontrar um canal que vai mudar a sua vida inteira. Pois é, isso tem acontecido com a TV Novo Tempo e milhares de casas no Brasil inteiro. Uma das casas alcançadas foi a de Sandra Oliveira, que conheceu a Igreja Adventista por meio do canal e teve sua vida transformada. Eu estava procurando um canal e acabei chegando na Novo Tempo, né? E me interessei muito pelos canais, pelo aprendizado. Eu procurei estudar bastante, né? Comecei a fazer anotações, aí eu fui fundo, né? Até que eu procurei a Igreja Adventista e hoje eu estou aqui. Sandra se batizou na Igreja Adventista em 2016 e desde então permanece firme em sua fé. Ao longo dos anos, muitos outros se beneficiaram da programação da TV Novo Tempo, mas o canal analógico foi desativado. E agora, com a inauguração do novo canal digital, essa mensagem volta a chegar aos lares, levando esperança e conforto. A chegada da TV Novo Tempo em Ji-Paraná é um marco histórico. Há muitos anos nós tínhamos aqui o canal analógico, que foi fechado com o tempo, e agora nós temos a alegria de inaugurar a TV em canal digital, o que vai ser uma ferramenta poderosa para aumentar o número de espectadores, de pessoas que assistem e também conhecem mais sobre a Palavra de Deus, sobre a mensagem de fé, a mensagem de esperança. A amplitude do canal do Novo Tempo, aonde ela chega, nos lares que geralmente não temos acesso, ela estará lá. E com os programas e os incentivos da Novo Tempo, a gente tem o potencial de aumentar em muito o número de novos membros. Foram investidos cerca de R$270 mil em cada cidade onde a TV foi inaugurada, valor que tornou possível toda a estrutura necessária para o sinal digital. Parte desse investimento se deu graças a uma importante doação que contribuiu para que o projeto se tornasse realidade. A gente tinha esse desafio e aí a gente buscou nos fornecedores, a Novo Tempo nos ajudou indicando os parceiros, fizemos toda a negociação, os orçamentos, compramos, os equipamentos levaram mais de 60 dias para chegar, então é uma alegria, uma realização. No início deste ano, foi inaugurado o primeiro canal digital da TV Novo Tempo em Rondônia, na cidade de Rolim de Moura. Agora, chegou a vez de Ji-Paraná e Cacoal receberem essa mesma estrutura. Duas cidades que passam a ter acesso a esse canal de esperança que tem transformado tantas vidas. E a gente confere agora uma história de solidariedade e amor ao próximo. Colaboradoras do Hospital Adventista Silvestre, no Rio de Janeiro, cortaram os cabelos para ajudar mulheres em tratamento de câncer. As mechas doadas vão se transformar em perucas e em novas esperanças também. A reportagem é da Patrícia Ferreira. Para muitas mulheres, o cabelo vai além da estética. Representa autoestima, identidade e força. Mas para quem enfrenta o câncer, a queda dos fios pode ser uma das fases mais desafiadoras do tratamento. Pensando nisso, o Hospital Adventista Silvestre promoveu uma ação especial, o corte de cabelo solidário, que transforma mechas em gestos de amor. Silva Penteado, paciente oncológica há 14 anos, perdeu o cabelo 2 vezes. Ela lembra como foi passar por esse processo. Começou a cair em tufos. E aí eu decidi, junto com meus filhos, que eu ia passar máquina zero. E nós fizemos um evento, né? Porque nós fazemos assim para botar para fora a tristeza. A gente se arruma, se agrupa. E aí foi feita a raspagem. Doar cabelo é mais do que um gesto estético, é um ato de empatia. Para quem recebe, é como um abraço silencioso. Foi assim que Thalita Costa, que doou a maior mecha de cabelo para a campanha, descreveu a experiência. Fiquei sabendo através da minha supervisora, né? Ela colocou lá no grupo da gente e eu simplesmente adorei pelas histórias, me emocionei muito. A iniciativa reforça a importância de aliar tecnologia, tratamento médico e principalmente o cuidado humano. A doutora Tatiana Barros explica o impacto emocional que a perda dos cabelos pode causar. Perda de cabelo pode ser um dos maiores desafios do tratamento do câncer de mama, principalmente, né?
porque o cabelo traz ali para a mulher uma feminilidade, traz ali uma autoestima, e perder o cabelo realmente é um dos maiores impactos do tratamento. A voluntária e cabeleireira há 8 anos, que participou da ação, Kátia Rangel, resume o que o cabelo representa para tantas mulheres. Primeira vez, né, que eu faço uma campanha assim. Eu achei muito legal da iniciativa daqui do Hospital Silvestre. E, assim, as mulheres são muito apegadas ao cabelo, né? Mas a gente viu aqui um diferenciado, as meninas vieram cortando, escolhendo cortar Chanel. Então isso, pra gente cabeleireira, a gente fica muito feliz de ver que elas estão desapegando, né? E por uma boa causa, vamos ajudar outras mulheres, outras pessoas, crianças. A campanha de doação de cabelo pode parecer simples, mas é muito poderosa. Cada mecha de cabelo se transforma em peruca, que vai trazer conforto e autoestima para as pacientes em tratamento. Não fique de fora dessa corrente do bem e ajude a mudar a vida de quem está passando por um tratamento contra o câncer. Com gestos simples, mas cheios de significado, o Outubro Rosa se fortalece e mostra que juntos podemos transformar cuidado em esperança. Cada mecha doada carrega uma mensagem de apoio e solidariedade. Ninguém precisa enfrentar o câncer sozinha. E vamos agora para a Feira de Santana, na Bahia. Por lá, uma conferência estudantil foi realizada com um foco em unir fé, ciência e responsabilidade ambiental. Os estudantes discutiram o tema bioeconomia e economia verde e criaram soluções sustentáveis para o futuro do planeta. O meio ambiente pede socorro e cuidar dele é uma tarefa que começa agora, com pequenas atitudes e grandes ideias. No Colégio Adventista de Feira de Santana, essa consciência ganhou forma nas mãos dos alunos. Eles transformaram teoria em prática e criaram projetos voltados para a sustentabilidade. A gente aprendeu coisas que geralmente não são publicadas, não são muito faladas. A moda rápida, ela está acabando com o nosso no meio ambiente e a gente não sabia disso. É tudo muito por trás das cortinas. E com esse trabalho, a gente conseguiu aprender mais. Aqui temos um plástico que ele é feito de HH em pó, que é uma alga. Utilizamos também água, vinagre branco e a glicerina pura. Temos aqui 2, que um foi feito com uma certa quantidade, por isso ele é mais rígido, e temos um que ele foi feito com a outra quantidade, por isso ele é mais maleável. O tema do projeto foi cultivo sustentável de alimentos. E o que eu tenho aqui nas minhas mãos é justamente a parte prática de todo esse projeto, que é uma mini horta pequena, mas funcional, composta por manjericão e hortelã. Projetos como esse mostram que os alunos não estão apenas aprendendo sobre sustentabilidade, mas estão colocando em prática. E é justamente essa atitude que ganha ainda mais força na CONCAFES 2025, um evento que transformou ideias em ações concretas pelo futuro do planeta. A CONCAFES é a Conferência Climática do Colégio Adventista de Feira de Santana, um dos projetos de aprendizagem dos estudantes do ensino médio, que nasceu através de uma simples conversa na sala dos docentes e tornou-se um evento que une conhecimento acadêmico, protagonismo estudantil e responsabilidade ambiental. A CONCAFES surgiu como uma conversa no intervalo dos professores da escola, do ensino médio. A gente pensou o seguinte: como a gente pode trabalhar as questões climáticas globais que assolam o planeta atualmente na perspectiva de unir a integração de fé e ensino, né? Então, pensando nisso, nós criamos essa conferência climática do Colégio Adventista de Feira de Santana para que os alunos pudessem discutir essas questões a partir da produção de trabalhos científicos. O sentimento é de gratidão a Deus sobre tudo, acima de tudo. Quando a gente tem uma escola que integra a perspectiva da tríade corpo, mente e espírito, a gente consegue mostrar para esses alunos que eles são capazes. Eu quero falar agora com os cantores que nos assistem. Já pensou em ter a sua música tocando aqui na Rádio Novo Tempo? Pois é, a Patrícia Matter e o Jackson França estão chegando para dar uma dica para você. Oi, gente, feliz sábado! Oi, Darcy. Oi para você que está com a gente agora aqui no Revista Novo Tempo. O seguinte, o Jackson França é meu colega de bancada do jornalismo da Voz da Esperança. Então, quero desejar também um feliz sábado, Jackson, para você. Feliz sábado, Patrícia. Feliz sábado, Darcy. E um feliz sábado para você que nos acompanha de qualquer lugar do Brasil. E a gente passa aqui hoje para te lembrar que dá para levar mensagens de esperança, mesmo enquanto você faz as atividades do dia a dia. E tudo isso é possível através da Rádio Novo Tempo.
É isso mesmo. Aqui na Rádio Novo Tempo tem companhia 24 horas por dia. Mensagens que fortalecem o coração, músicas que inspiram e notícias sempre em cima da hora. E melhor, dá para ouvir a rádio em qualquer lugar do mundo. Aqui no Brasil são 18 emissoras espalhadas pelo país. Mas você também pode ouvir pelo aplicativo da Rádio Novo Tempo, disponível de graça na loja do seu celular. Para baixar é fácil. Pega aí o seu celular agora mesmo e aponta a câmera para o QR Code aqui que está aparecendo aí na sua tela. E enquanto você baixa, a gente aproveita para tirar uma dúvida que muita gente tem. Como funciona o processo de escolha das músicas que tocam na rádio? Boa pergunta, Patrícia. E quem vai contar tudo pra gente é a Larissa Oliveira, apresentadora do Clube da Música. É com você, Larissa. Feliz sábado. Feliz sábado, Patrícia. Feliz sábado, Jackson. E para você que acompanha o Revista Novo Tempo também. Olha, essa é uma dúvida de muita gente. É por isso que o Danilo Sena, que é produtor musical aqui da Rádio Novo Tempo, tá aqui para ajudar a gente. Feliz sábado, Danilo. Explica, por favor, como funciona essa seleção de músicas que tocam aqui na rádio. Bom, a gente recebe várias músicas diariamente, só que existe um grupo de comissão de conteúdo musical, onde a gente repassa essas músicas e ver se de fato se adequa para a nossa programação. E agora, os cantores que acompanham a Rádio Novo Tempo, cantor, cantora, e quer que a sua música também toque aqui, o que eles precisam fazer? Bom, é bem simples, existe um e-mail para isso, que vai estar passando aqui embaixo, que é o musica@novotempo.com. Lá você pode mandar seu conteúdo musical, sua produção, e a gente vai ter o privilégio de fazer essa verificação e, quem sabe, aí está na nossa programação musical. Muito obrigada, e a gente volta com vocês aí no estúdio. E é isso, ficamos por aqui, Darcy. Próxima semana tem mais notícias sobre a Rádio Novo Tempo. Abraços para todos. A gente volta com você aí no estúdio. Obrigada, gente. Um abraço para vocês também. Gente, 3 unidades da Rede Adventista de Ensino do Sul do Paraná participaram dos eventos de iniciação científica e tecnológica da PUC Paraná. Entre os projetos apresentados, destaque para um estudo sobre sustentabilidade e o uso da energia solar nas escolas. A iniciativa reforça o compromisso da educação adventista com a inovação, a pesquisa e o cuidado com o planeta. Durante 4 dias, o campus Curitiba da PUC Paraná recebeu a 33ª edição do Seminário de Iniciação Científica, a 15ª do Seminário de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação e a 10ª Feira de Ciências Júnior. Estudantes de colégios públicos e privados de Curitiba e região metropolitana tiveram a oportunidade de apresentar seus projetos. Neste ano, o tema central das atividades foi Cidades Inteligentes e Sustentáveis. A Rede Adventista de Ensino no sul do Paraná foi representada nos eventos por 3 de suas unidades escolares. Uma oportunidade para os alunos mostrarem na prática o resultado do incentivo à pesquisa e inovação nas escolas. Foi uma experiência sensacional, apesar de ser a nossa primeira vez num evento como esse. A gente conseguiu ganhar o 3º lugar, foi muito divertido. A gente está muito motivado a continuar nesse ramo, participando de novos projetos, e foi um privilégio conseguir representar a Rede Adventista num evento como esse. O projeto, desenvolvido pelos estudantes do Colégio Curitibano Adventista Bom Retiro, analisa o impacto econômico e ambiental da implantação da energia solar nas escolas privadas de Curitiba. A proposta mostra como a adoção de fontes renováveis pode reduzir custos e emissões de carbono, inspirando outras instituições a seguir o mesmo caminho. Porque normalmente a gente tem o primeiro contato com ciência ou com escrita acadêmica na universidade. E quando você traz isso para o ensino médio, o aluno começa já a ter os primeiros passos dentro dessa relação amorosa com a ciência, vamos colocar assim, né? Você começa a ter esse brilho nos olhos mais cedo. E, portanto, você já vai caminhando. Então, ao chegar na universidade, você chega mais preparado. E as oficinas que nós apresentamos nos colégios, né, é o que vai incentivar e permitir, abrir porta para que eles estejam nesses eventos. É um motivo de muita alegria ver os nossos alunos da disciplina de Metodologia Científica sendo reconhecidos e premiados em um evento tão importante como esse. Como professor supervisor, sinto-me honrado em poder contribuir com a formação dos nossos alunos. A proposta dos eventos é despertar o interesse pela pesquisa desde cedo e demonstrar a importância da ciência.
esse pensamento científico, ele pode e deve ser desenvolvido desde a tenridade, porque é um modo de enxergar o mundo, é um modo do cidadão se formar e ter uma posição crítica em relação aos problemas, às questões da sociedade, poder ter opiniões, poder fazer críticas e receber críticas. E não tem outro modo de um país se desenvolver que não seja pela ciência e pela educação. Agora eu quero falar com você que quer ensinar a Bíblia de forma criativa e divertida para as crianças. Pois se você está procurando uma forma de fazer isso com o seu filho, seu neto ou com as crianças que estão perto de você, nós vamos mostrar bons exemplos agora na reportagem do Pedro Farias. Porque é uma maneira que eu tenho de falar para eles daquilo que eu acredito. Eu quero encontrar essas crianças no céu, então eu não posso fazer diferente. Miriam é coordenadora pedagógica infantil e trabalha na educação adventista há 32 anos. Ela conta como ensina a Bíblia de um jeito atrativo para crianças entre 6 e 10 anos, pensando no conteúdo bíblico, nas atividades práticas e na experiência emocional de cada faixa etária. Tudo é pensado e preparado para que o aprendizado seja leve, divertido e cheio de significado. Mas, para isso acontecer, ela trabalha de 3 formas. As aulas de ensino religioso, que são aplicadas pela professora regente, as aulas de cultura geral, que nós também apresentamos ali as histórias bíblicas, né? E ali a gente apresenta também valores, né? E princípios da Bíblia que são importantes para a criança levar para a vida toda, né? E uma outra frente é os ensinos que o pastor faz também do estudo mesmo da Bíblia, com as lições, né? Sobre cada parte que a criança precisa entender da Bíblia, sobre o criacionismo. Hoje, com tantas telas e estímulos visuais, as crianças recebem informações de todos os lados, que nem sempre são verdadeiras quando o assunto é Deus. Por isso, ensinar a Bíblia na escola é um desafio, mas também é uma oportunidade, pois muitas delas têm o primeiro contato com a palavra de Deus ali. Estudos mostram que crianças que leem a Bíblia com frequência têm 54% menos chance de fumar ou beber ao longo da vida. É por essa e outras razões que apresentar a Bíblia com amor e sensibilidade faz toda a diferença na vida de uma criança. Sabendo disso, a professora Daiane ora com seus alunos antes de contar a história bíblica e depois apresenta o tema de um jeito bem criativo. Hoje eu estou com um grupo de 9, 10 anos, que eles são muito críticos, eu até consigo já abrir a palavra de Deus com eles, ler um versículo, mas eu tenho que trazer curiosidades para eles. Eles querem entender por que foi naquela época foi daquele jeito e por que hoje é diferente. Coloco um videozinho de algum arqueologista, de algum médico, de alguma coisa relacionada a isso e aí eu comparo. Então são muitas as metodologias que eu posso usar para atrair eles. Livros ilustrados, dinâmicas, jogos, fantoches, música e até dramatizações ajudam a despertar o interesse das crianças. E foi justamente assim que Daiane conseguiu envolver toda a turma. Ela encenou a Santa Ceia na escola e o resultado foi marcante. Aí falou todo o processo, por que eles estavam de pé descalço, então eles entenderam o porquê do lava-pés, simbolicamente Jesus entregando sangue, entregando o corpo, então aquilo foi muito legal. Alguns até disseram que era a primeira vez que estavam participando de uma Santa Ceia, mesmo frequentando há muito tempo a igreja, né? Porque são várias denominações que nós temos dentro da escola, que eles iriam imitar em casa a mesma história. Foi algo bem emocionante, a gente viu o brilho nos olhos deles participando disso. E aí vem também a decisão pelo batismo muitas vezes, né? E isso é legal porque às vezes é através da criança que os pais são alcançados. Ensinar a Bíblia na infância é plantar sementes que podem florescer para a eternidade. São momentos que despertam nas crianças o desejo de conhecer mais sobre Jesus. Foi o que a Daiane viveu com uma de suas alunas, pois é estudando a Bíblia que nasce, mesmo nos corações mais pequenos, o sonho de ver Cristo voltar e morar com Ele para sempre. E é por esse sonho que cada aula, cada história contada, vale a pena.
E ela ficou vários dias me perguntando, como que vai ser lá no céu? Jesus vai voltar mesmo? É mesmo com a nuvem do tamanho da mão de um homem? Vai ser uma nuvem escurinha? Eu tô olhando todos os dias o céu para ver se Jesus já está voltando. Isso me tocou muito. Eu quero encontrar essas crianças no céu, então eu não posso fazer diferente. Eu tenho que falar com entusiasmo, mostrar aquilo que é a verdade para alcançar o coraçãozinho deles e um dia estarmos juntos com Jesus lá no céu. E é hora de ver a sua boa notícia aqui na tela do Revista Novo Tempo. Se você ainda não mandou o seu recado para a gente, quer participar desse momento, salve o nosso contato aí, ó, tá na tela. 12 98135 2908. Lembrando que a gente está aqui de segunda a sexta com boas notícias para você. Faça parte do Revista com a sua mensagem aqui e vem para a tela conferir o que já chegou. Mário Sérgio, de Senhor do Bonfim, na Bahia. Boa noite, Darcy, tudo bem com você? Graças a Deus, na paz. Minha boa notícia é que uma família foi alcançada através dos estudos da TV Novo Tempo e eles foram batizados aqui na igreja. Olha só, tem foto. Que bênção, família toda. Um abraço para vocês. Deus abençoe muito, viu? Tudo de bom aí. Marcio, de Balneário Camboriú, Santa Catarina. Olá, Darcy, estou muito feliz por Deus ter me abençoado, pois consegui minha aposentadoria e estou passando o pôr do sol com a minha mãe, Marli. Que legal, Deus abençoe vocês, tudo de bom, um abraço aí, viu? Receba o nosso carinho. Tem mais? Misak Alves, de Fortaleza, no Ceará. Boa noite, Darcy. Estou acompanhando a revista daqui de Fortaleza. Feliz sábado para vocês. Um feliz sábado para você também, viu? Obrigada pela sua companhia. E a seguir, no quadro Missão 360, você vai ver pioneiros do Evangelho em terras albanesas. Famílias guardaram a esperança em Deus, mesmo sob proibições e opressão. E ainda hoje você confere o último episódio da série Sobreviver, que traz histórias reais para falar do que acontece depois da cura do câncer de mama. Eu volto já. A partir desta semana, no Missão 360, você vai acompanhar um documentário sobre a história do adventismo na Albânia, um país localizado no sudeste da Europa. Esse documentário vai ser dividido em 4 episódios. E nesta primeira parte, você vai descobrir como a mensagem adventista chegou nesse país europeu. A história da igreja na Albânia é também a história de um povo que precisou esconder a fé atrás de portas e cortinas fechadas. Mas antes disso, houve quem tivesse a coragem de trazer a mensagem de esperança ao país. Uma decisão que deu origem a um capítulo marcado por sofrimento, mas também pela resistência espiritual. Bom, como começou a evangelização na Albânia? Historicamente começou em 1934. Neste ano, Daniel Lewis, que era um cidadão americano, mas na verdade ele era albanês, ele nasceu na Albânia, numa vila chamada Catundi, e ele migrou com os parentes, com os tios e primos para os Estados Unidos, numa idade bem tenra, cerca de uns 10 anos. E ele, então, cresceu ali, ele se tornou americano, ele serviu o exército americano, se tornou cidadão e ele depois conheceu a mensagem adventista nos Estados Unidos, na região de Boston. Ele foi para Harvard, estudou na Harvard, ele formou-se em farmácia na Harvard, que é na região de Boston. E quando ele conheceu a igreja adventista, a mensagem adventista, ele pensou, eu quero levar esse conhecimento para o meu povo na Albânia. Eu quero pregar esta mensagem que Jesus em breve voltará para o meu povo, a minha família, meus conhecidos. E ele então se prontificou, foi à Conferência Geral, a Conferência Geral deu alguns treinamentos para ele e ele veio pessoalmente morar na cidade mais próxima da vila que ele morava, que é a cidade de Córtia, na divisa com a Grécia. Ele tinha uma vida independente, mas ele foi dedicando tanto tempo para a pregação do Evangelho que finalmente ele não tinha mais condições de se manter. Então a divisão da época, né, o empregou. Em
pouco antes de 1939, quando começou a Segunda Guerra Mundial. E ele começou a fazer isso, mas veio a guerra em 39, aí ele foi para a Itália, porque a situação dele era difícil, como cidadão americano, ele corria riscos aqui, então ele foi para a Itália. Lá ele conheceu Flora Sabatino, que era filha de missionário, na cidade de Florença, na Itália, casaram. Quando acabou a Segunda Guerra em 45, ele veio para Albânia e trouxe a esposa. E já tinha um filhinho, o Johnny. E aqui ele veio morar em Corte, só que aqui agora o comunismo havia tomado o poder. Quem liberou o país foi o Partido Comunista. E a Albânia se tornou comunista. E a Constituição albanesa de 67 não permitia que uma pessoa confessasse publicamente que ela acreditava em Deus. Então, nesse período, Daniel Luiz ficou com muito medo e ele tentou fugir da Albânia pelas montanhas, né, à noite, de madrugada, com a sua esposa, seu filhinho, agora já tinha uma filhinha também. E acontece que quando eles estavam atravessando a fronteira, eles foram presos, porque o exército albanês ficava ali. Foi torturado, é uma história longa, mas por fim ele foi levado para campos de trabalho forçado. E por se recusar a trabalhar no sábado, ele recebia grandes torturas. Numa dessas torturas muito violentas, ele morreu de sábado para domingo ali no campo de trabalho forçado. Mas os conversos ficaram aqui. Uma delas foi Merope Gica, que guardou a fé adventista ao longo de todas essas décadas. E em 1992, ela foi batizada, porque o comunismo acabou oficialmente mesmo em fevereiro de 91. O primeiro contato foi feito pela minha mãe, que conheceu Flora e Daniel Luiz por intermédio de uma amiga, que disse que eles tinham vindo da América e pregavam outra fé. Minha mãe queria conhecer a fé verdadeira e poder orar a Deus. Ela tinha frequentado muito a igreja ortodoxa, mas não encontrava ali cura para as perdas das crianças e para aquilo tudo. E eu me lembro que sempre que chegávamos, orávamos. Fechávamos a porta, puxávamos as cortinas para que não nos vissem de fora. Ajoelhávamos e orávamos. Ficou marcante na minha memória as orações da Flora em italiano. E depois da minha mãe, Merope, em albanês. Foi assim que aprendi a orar. Minha mãe sempre falava que se orarmos a Deus, boas coisas sempre virão. Mas começaram a pressionar o meu pai no bairro, dizendo: sua esposa tem uma religião estranha, por que guarda o sábado ao invés do domingo? Então, separe-se da sua esposa. Éramos 4 crianças. Como poderia ele abandonar aquela mulher que era exemplar, inteligente, instruída? Ela tinha estudado em escola grega e em escola albanesa. E ele respondeu: minha esposa é uma mulher extraordinária. Deixem que tratemos disso entre nós. Minha mãe sempre pedia a Deus: ó Senhor, traga a paz no mundo, para que a fé se espalhe e que os justos creiam que Deus é o Criador de tudo. E quando chegou o dia em que vieram os primeiros pastores, ela disse: vês, Deus ouviu nossas orações. Enviou pastores de todos os países do mundo. Meu desejo é ser batizada como Jesus Cristo. Mergulhar nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando disseram que fariam os primeiros batismos, ela falou que seria a primeira. Os pastores se surpreenderam ao saber que uma mulher tão idosa, de 90 anos, ia se batizar com essa idade. Pleasure to baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. May God richly bless you.
O que eu espero para o futuro da Igreja Adventista na Albânia é que eu espero e tenho absoluta convicção que é a vitória final do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo a todos os povos, tribos, línguas e nações da terra. Hoje, infelizmente, vivemos no tempo do dinheiro. As pessoas se entregam a negócios, a lucros, pensam apenas nas riquezas deste mundo. Não sabem que são riquezas temporárias. Hoje você as tem, amanhã pode falir e ir parar na rua. A maior riqueza é ter o teu rei, o teu Senhor, na alma, na vida diária e na tua família. Com isso, você tem garantia para a vida, para o bem-estar, para a paz espiritual. O juízo de Deus não é contra os filhos de Deus, é contra o pecado, contra aqueles que criaram o pecado, Satanás e os seus anjos, e contra aqueles que amam o pecado e não aceitam o plano de salvação. Portanto, o que eu vejo para o futuro da Igreja Adventista Sétimo Dia na Albânia é o que eu vejo para a Igreja de Deus em todas as quadrantes da Terra, inclusive aqui. Quando Deus criou o homem e o seu ambiente, o nosso planeta, nós encontramos a seguinte afirmação no livro das Origens, no livro de Gênesis. Viu Deus tudo o que tinha feito e que era muito bom. Certamente, tudo aquilo que Deus havia providenciado aos nossos primeiros pais demandava a existência de uma cultura, que até aquele momento, como todas as outras coisas, era muito boa. Em outras palavras, sem problemas. Perfeita. Mas afinal, o que é cultura? Hoje existem muitas definições disponíveis e que, em grande parte, são bem similares. Em termos gerais, uma cultura pode ser definida como um conjunto de valores, crenças e práticas de uma sociedade em particular. Isso inclui diversas áreas como costumes, artes, a maneira de ser, a maneira de comer, divertir-se, organizar-se, aspectos éticos e, certamente, religião. Mas houve um momento em que o pecado entrou no nosso planeta. E, como consequência, a cultura humana também foi contaminada. Deixou de ser boa. Não é preciso ser um antropólogo para perceber que não existe cultura neutra, uma cultura pura e inocente no nosso planeta. A cultura de cada povo, cada sociedade, reflete de uma forma ou outra a situação moral e espiritual das pessoas que são influenciadas por essa mesma cultura. Ou seja, há uma mistura de coisas boas, decorrentes da imagem de Deus no ser humano, mas infelizmente também há coisas ruins, pecaminosas, que surgiram como resultado da depravação e corrupção do coração humano com a entrada do pecado em nosso planeta. Em outras palavras, toda cultura, por mais civilizada que seja, possui valores manchados pelo pecado, crenças erradas, práticas injustas que refletem nas mesmas áreas que eu mencionei há pouco, na arte, na música, na literatura, nos costumes, nas estruturas da sociedade, nos aspectos éticos e, obviamente, também na religião. Do ponto de vista da missão, como devemos compreender e agir diante de aspectos culturais? Sem dúvida alguma, o relacionamento da missão cristã com a cultura na qual os seguidores de Cristo estão ali inseridos sempre representou um grande desafio para a igreja. O que fazer então? Adaptar-se? Rejeitar a cultura? Aceitá-la sem restrições? Ou tentar transformá-la por completo? Foram as razões utilizadas em diversas épocas e locais diferentes por missionários no passado. Em países, por exemplo, como o Brasil, que possui uma cultura, ou na realidade diversas, num país com dimensões continentais, a cultura é tão variada, distinta e cativante que o desafio missional aparentemente é ainda maior. Por um lado, quando nós levamos a palavra de Deus a sério, nós precisamos ter uma atitude no mínimo cautelosa em relação à cultura. Por encontrarmos de maneira explícita e também camuflada traços da corrupção humana em todos os lugares. Ao mesmo tempo, mesmo embora a Bíblia defina o mundo caído em termos negativos,
nós precisamos admitir que existem coisas boas que em qualquer sociedade ali existem em virtude do homem ainda manter a imagem de Deus, principalmente porque esse mesmo Deus ainda age na humanidade através da sua presença, através da sua graça, através do seu amor. Deus concede a todos, aqueles que são cristãos e a não cristãos, capacidades, habilidades, criatividade, talentos naturais que, de uma forma ou outra, são visíveis através da cultura humana. Na palavra de Deus nós encontramos diversos aspectos culturais. Por exemplo, o próprio Jesus Cristo, ele participou de uma festa de casamento. Nós encontramos esse relato lá em João, no capítulo 2. Mas a grande questão sempre foi, onde fica o limite? Até que ponto, como cristãos, nós devemos nos amoldar à cultura deste mundo com o intuito de cumprir a missão que Cristo nos deu? A Bíblia afirma que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo veio em um contexto histórico, em um contexto cultural. Ele viveu, se alimentou, se vestiu. Ele se comportou dentro dos parâmetros culturais do Oriente Médio há mais de 2000 anos. Mas, ao mesmo tempo, a palavra de Deus diz que ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Em outras palavras, Cristo viveu e morreu sem ser influenciado por aspectos negativos da sua cultura. Portanto, o grande desafio a nós, seguidores de Jesus, é exatamente esse. Estar no mundo, ser enviado ao mundo, mas não ser dele. A Bíblia também afirma, não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas mesmo em um mundo caído, mesmo em um mundo manchado pelo pecado, você e eu somos chamados para cumprir uma missão. Mas como? Nas palavras do apóstolo Paulo, nós ouvimos, porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Extraordinário, não? Nunca se esqueça. Aproveite cada oportunidade, usando a palavra de Deus como regra de padrão, como uma regra de prática para cumprir a missão que ele nos concedeu. E então, o que você está esperando? E você já sabe que toda semana a gente conta um pouco do que tem no podcast da Novo Tempo, Hope Hour. Quer dizer, quem conta é o Wagner Cantore, que já está chegando. Oi, Wagner, feliz sábado. Oi, Darcy, feliz sábado para você acompanhando o Revista Novo Tempo. Tô aqui para falar do nosso episódio dessa semana do Hope Hour, mas não tô sozinho, tem amigos aí que você tá muito acostumado a ver na tela da Novo Tempo, olha só. Leandro Quadros e Tito Rocha no episódio dessa semana. Colocamos Leandro na mira, né, Tito? Sempre. Sempre. E Leandro se saiu de todas, como sempre. Ainda bem. Mas olha, a gente falou sobre Halloween, porque estamos vivendo esse momento aí, essa semana, onde o mundo todo está celebrando o Halloween nas escolas, nos condomínios, nos bairros. Enfim, né? Até nos pets. Até nos pets o Tito trouxe essa informação. É verdade. E a gente abriu a palavra de Deus e viu o que a Bíblia nos apresenta sobre esse assunto, né, Leandro? Nós vimos que manifestações culturais que estão contrárias aos princípios bíblicos, o cristão não deve participar. Agora, há manifestações culturais favoráveis, mas nós falamos isso no programa e o nosso telespectador tem que acompanhar o programa. Excelente. Olha, a gente falou sobre os perigos, né, de participar dessa festa, mas a gente acabou também explicando bem profundamente esses perigos e tudo mais. Então tá um programa muito completo, mas a gente foi além, a gente foi dando sugestões. Então, como fazer, né, Leandro, para que as nossas crianças, os nossos adolescentes possam ter alternativas em meio a tudo isso? E nós tocamos num outro ponto sensível, Wagner. Como abordarmos educadamente, amorosamente, uma criança que gosta do Halloween,
mas que não conhece a verdade. Então nós vamos... E bate ali na nossa porta. E bate na nossa porta. Então nós vamos dar uma dica aqui para que isso seja uma oportunidade evangelística. E a gente apresentou também o alicerce de tudo isso. O que está de fato por trás e como que a Bíblia apresenta essa forma de combater isso. Muito bom. Olha, então o Hope Hour não está na televisão, é na internet. Você vai lá no nosso canal do YouTube, o Hope Hour NT. Tem um episódio dessa semana também em todas as plataformas de áudio. Você pode ir também lá na nossa conta do Instagram, @HopeHourNT. E aí você vai, inclusive, também saber a nossa agenda, tudo que vai acontecer. Entra lá no nosso canal do NT Play, tem também aqui os episódios do Hope Hour, mas nós estamos lançando um novo filme, A Caminhada. Fala sobre esse assunto, inclusive de finados, tá bom? Então, Darcy, com você aí de volta no estúdio, não vai perder, hein, Darcy? Episódio com os seus amigos aqui, ó, Dona Mira da Verdade. Com você. Tá certo, obrigada, Wagner. Um abraço para todos aí. E a gente muda de assunto agora para falar de solidariedade. Em Manaus, no Amazonas, um grupo de voluntários realizou uma ação muito nobre para levar esperança a pacientes que lutam contra o câncer de mama. Elas fizeram uma visita e entregaram kits de higiene, literaturas cristãs e também flores. A ação foi recebida com um carinho de Deus pelas pacientes e ofereceu amor, consolo e esperança. A Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas, SECOM, é o hospital de referência da rede pública para o tratamento do câncer de mama. A unidade disponibiliza todo o suporte do tratamento oncológico, que envolve cirurgia, quimioterapia e radioterapia. Nós atendemos os pacientes da região norte, pacientes oncológicos, mulheres, homens, crianças, do Sistema Único de Saúde. Nossa demanda aqui é uma demanda grande, principalmente no atendimento ao câncer de mama, câncer de colo de útero. Em meio à campanha do Outubro Rosa, um grupo de mulheres organizou uma ação que revela cuidado e acolhimento. Nas mãos, carregavam kits, literaturas, flores e, acima de tudo, esperança. Porque no kit está escrito assim: você aceita um estudo bíblico online? E tem o número de um contato, porque nós pensamos assim, as meninas estão aqui se recuperando. De repente elas não podem sair aqui deste local. E nós estamos orando para vir respostas já. E umas já até disseram, após a nossa entrega aqui, elas já vão nos ligar e nós vamos começar o estudo bíblico. A liderança do Ministério da Mulher na região norte de Manaus realiza esse trabalho há pelo menos uma década. Surgiu de uma maneira muito simples, de carinho, de uma oração, de um abraço. É muito gratificante poder orar com essas pessoas, orar com elas, poder abraçá-las e dar a esperança que Deus está no controle do cuidado, do restabelecimento ou não da sua saúde, que Deus sabe de tudo. Gratidão também de quem recebe o carinho, como a dona Ivone, que está na luta contra a doença. Gostei e amei. Eu nunca recebi isso de ninguém, nunca. Nem do meu aniversário, dia da mãe, nunca. E você ficou feliz? Fiquei. É uma oportunidade que nós tivemos de levar esperança, de levar um amor, um carinho, uma palavra de motivação e também a certeza que elas têm um Deus que pode todas as coisas. Elas ficam muito alegres, elas agradecem muito, E especialmente que vocês trouxeram flores. Brilhantou o nosso hospital e brilhantou a enfermaria. Não sei se vocês viram como ficou a enfermaria, depois que vocês saíram. Muito obrigada pela presença de vocês, pelo carinho e pela esperança que vocês trouxeram hoje aqui para nós. Intervalo agora e na volta tem o último episódio da série Sobreviver, que fala sobre o que acontece após a cura do câncer de mama. E ainda hoje todos os detalhes do mais novo lançamento da gravadora Novo Tempo. Histórias de louvor e adoração. O último sábado foi o sábado da criação. Essa data foi separada pela Igreja Adventista para falar sobre o criacionismo em todo o mundo. E no Rio Grande do Sul, isso foi feito em um encontro que reuniu equipes das escolas adventistas de todo o estado, além de estudantes e fiéis interessados em aprofundar o conhecimento nesse assunto. O William Vieira traz os detalhes para a gente agora. Quem esteve no auditório do Colégio Adventista Marechal Rondon, em Porto Alegre, viu a fé e a ciência andando de mãos dadas.
Reflexões e descobertas que, mesmo num mundo cada vez mais cético, sugerem que a crença em um Criador está longe de ser um absurdo. E essa discussão aqui aconteceu durante o Sábado da Criação, uma data anual na Igreja Adventista em todo o mundo, dedicada ao tema das origens e da crença em Deus como Criador. Um dia de estudo, cultos e debates que aproximam Bíblia e ciência. Essa ocasião também enfatiza o cuidado com a vida e a natureza, em coerência com a doutrina da criação. Nos dias anteriores a esse encontro, escolas da Rede Adventista promoveram semanas criacionistas para aquecer o assunto. É muito importante a Semana Criacionista porque ela nos ajuda a entender como é que funciona, né, todo esse sistema da criação de Deus, né, dos 6 dias, e nos ajuda a entender quando alguém for perguntar para nós e saber como dialogar com a pessoa. Mas dialogar sobre o tema nem sempre tem sido possível. Então, quando você fala sobre isso, imediatamente você tem uma resistência. E muitas pessoas, infelizmente, maior parte daquelas que criticam de um lugar de muito desconhecimento. Desconhecimento do criacionismo, da perspectiva cristã e de como a gente pode dialogar ciência e fé, e até mesmo desconhecimento da teoria da evolução. Para quem buscava aprofundamento, o evento foi um prato cheio. Entre os assuntos, Maura esclareceu a diferença entre evolução e adaptação, ou seja, quando os seres vivos ajustam características ao ambiente, como é o caso das tartarugas de Galápagos, que podem ser diferentes entre si. Ela também chamou a atenção para o estudo e a necessidade de compreender também conceitos da visão evolutiva. Como é que a gente pode se preparar? A gente precisa estudar. A gente deve estar muito bem fundamentado nas verdades bíblicas e estudar ciência também. E a boa ciência, quando feita de forma correta, ela nunca vai contradizer a Bíblia. E com mais conhecimento, a fé também fica mais fortalecida. É importante abrirmos espaço para diálogo, discussão e principalmente para o crescimento, para o aprofundar nas nossas crenças com bases científicas, que é o que está sendo mostrado aqui hoje. Nas escolas, isso está presente em etapas e projetos pedagógicos ao longo do ano. Durante todo o ano, de maneira interdisciplinar, o criacionismo ele é trabalhado em sala de aula, através de projetos. Nós temos, por exemplo, a Semana do Criacionismo. Os professores têm a meditação todos os dias com os alunos no início de cada aula. Nas celebras, né, que acontecem nas escolas semanalmente, feiras de científicas, é um tema para ser debatido nesse momento também e ser discutido. A partir disso, o incentivo para seguir estudando continua sendo repassado. Aqui eu aprendo coisas novas, mas eu também ganho dúvidas, né? Coisas que eu não entendo, coisas que eu não sei, que vão me levar a estudar mais, aprender mais e fortalecer mais a minha fé por meio desses estudos, né? E agora eu tenho uma pergunta para você aí de casa. E se ao longo de uma semana você pudesse experimentar um pouco do trabalho de um arqueólogo? Bom, né? Essa experiência foi vivida por alunos de um colégio adventista em Alagoas. O motivo você confere agora. A escola é lugar de aprender. Uma experiência ainda mais interessante quando vamos além dos livros. E sabe o que é mais legal? Poder aprender vendo de pertinho os artefatos históricos que tem aqui na Escola Adventista de Jonas Palmares. Vamos ver? Os nossos alunos, durante a Semana do Criacionismo, tiveram a oportunidade de ter contato com réplicas de alguns achados muito importantes, como, por exemplo, a Pedra de Roseta, o selo de Ezequias, o obelisco negro de São Manassés III. Então, tudo isso fez com que a nossa Semana do Criacionismo tivesse momentos muito práticos para cada um dos nossos alunos. Eu gostei muito de cavar e cavar nas coisas da vida. Foi muito interessante aprender sobre a Pedra de Roseta e ver como ela ajudou os cientistas a entenderem as línguas antigas. Agora sei que a Bíblia é um livro histórico e real.
Eu realmente gostei de saber sobre o selo do rei Ezequias. Isso prova que a Bíblia aconteceu de verdade. Durante a semana do criacionismo, eu trabalhei um pouco sobre a escrita cuneiforme, sobre toda a importância de entendermos o nosso processo de comunicação, né, todo o processo, esse processo da escrita e como ela é importante no processo bíblico. Fazer a escrita cuneiforme em argila foi um momento muito especial para mim, onde mostrou e eu entendi melhor como os textos antigos da Bíblia foram preservados. Nós também temos o objetivo de fazer essa interação entre outras áreas de conhecimento, como a área de linguagens, a área histórica também. É muito importante. O porquê? Para que eles percebam que a ciência é uma forte aliada da religião para confirmar a veracidade dos textos bíblicos. Cada um desses achados conta um pouquinho da nossa história como seres humanos e mostra para cada um de nós que a Bíblia é sim algo confiável e tem mensagens atuais para os nossos dias. Ainda no Nordeste, mas agora em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, os alunos do Colégio Adventista também estiveram envolvidos nessa temática. Ao longo da semana, eles aprenderam sobre as diferentes áreas da ciência e também com bastante criatividade em cena. Dá só uma olhada como foi. Qual o tamanho do universo? Quantas espécies de seres vivos há no planeta? Como a consciência surge no nosso cérebro? Perguntas inquietantes que movem a humanidade há séculos, através de muito estudo. Todo mundo sabe, conhecimento não vem de graça. É preciso estudar e se esforçar bastante. Aqui em Caruaru, os alunos da Rede Adventista estão vivenciando uma semana de exploração do conhecimento, unindo diferentes áreas da ciência com o aprofundamento da fé. Bora lá conferir? Bom, essa semana de oração, que a gente chama de Semana do Criacionismo, acontece todos os anos no segundo semestre do ano. E essa semana faz com que nossos alunos reflitam sobre a criação, sobre o Deus Criador que vemos na Bíblia. Cada dia, um tema de imersão em uma das diferentes ciências que podemos estudar e nos aprofundar. Nós apresentamos temas relacionados às teorias evolutivas e comparamos também com o modelo criacionista, trazendo evidências como registros fósseis e tudo mais, que comprovem de fato a teoria do criacionismo. Acreditar que o mundo veio de um processo natural evolutivo é descrer da grandiosidade da onipotência de Deus. Então, durante a semana e essa explanação de hoje, a gente focou em dizer assim, Deus sim é criador e a história confirma isso através dos seus eventos e fatos. Para esses alunos, uma semana especial que, além de conteúdo, reforça os próprios princípios. Eu aprendi muito sobre Deus, sobre a Bíblia e sobre a criação do mundo. Como reconhecer os detalhes que comprovam que realmente aconteceu de acordo com o que Deus nos falou. Foi bem interessante e nessa vibe de música, peça, trazendo professores, acontecimentos, eles explicam como tudo aconteceu. Eu acho que o material que os professores trouxeram sobre fósseis foi muito especial, foi uma curiosidade que a gente não pesquisa muito e foi bem diferente, assim, eu acho que eles fizeram de uma forma muito interativa e foi muito legal pra gente. Porque reforça nossa identidade cristã, une ciência e fé e nos lembra do propósito do cuidado de Deus por toda a criação. A gente volta a falar de saúde agora, porque nesta semana o Hospital Adventista de Manaus apresenta o 5º e último episódio da série documental Sobreviver, que relatou a história real de 3 mulheres que enfrentaram e venceram câncer de mama. O título desse episódio é Espiritualidade, Gratidão, Reconstruindo Sentidos. Estudos da Fiocruz e da OPAS mostram que o apoio espiritual e o engajamento em ações voluntárias aumentam a percepção de bem-estar e fortalecem a resiliência emocional em pessoas que enfrentam o câncer. Para muitas mulheres, a espiritualidade se torna uma fonte de esperança e propósito, ajudando a transformar dor em aprendizado e fé em coragem. Hoje, no último episódio da série, vamos refletir sobre como a espiritualidade e a gratidão podem reconstruir sentidos e dar novo significado à vida após o tratamento. No começo, no diagnóstico, é desesperador.
Mas você até falou que meio que brigou com Deus. Eu briguei com Deus a respeito, assim, por que Deus? Lembra que no meio de um clamor, Deus me respondeu exatamente da forma que eu estava clamando para Ele. Essa fé que me ajudou, ela não é de agora, ela já é de muito antes, entendeu? Então tudo isso me ajudou a seguir o processo, porque eu sempre acreditei no Deus que eu servia. E eu lembro que no início eu falava assim, eu compartilhei muito isso com meu marido, eu falava, Cleverson, eu não estou com medo de morrer. Eu não tenho medo de morrer. E aí ele me acolhia e falava, isso não é ruim, é porque você tem certeza das coisas que te esperam em Cristo Jesus. Pastores, estamos aqui com o pastor Luiz, pastor John, vocês conhecem as nossas convidadas e vocês acompanham os tratamentos de muitos pacientes aqui no Hospital Adventista. Mas em relação ao câncer, a espiritualidade, a fé é vital também. E por que tanto essa importância? Por que a gente precisa colocar num patamar assim de vital importância? É uma jornada que se traça. Você caminha uma jornada com a sua família. É um processo dentro da sua família, você caminha essa jornada com os médicos, tem toda essa parte burocrática que você falou, administrativa, que também é desgastante muitas vezes, não é? Então você tem um local que realmente tem ali uma humanização, que te apoia, que te ouve, faz toda a diferença, e é uma jornada de fé, que ela não começa ali no momento que você tem um diagnóstico, como a Elma falou. Essa jornada de fé, ela parte das suas crenças, do seu relacionamento já com Deus. Isso. E ao longo dessa jornada, nós percebemos que surgem muitos questionamentos, como vocês acabaram de apresentar aqui, que é muito comum. Todos nós fazemos questionamentos e isso faz parte, né? Inclusive, questionar não é pecado, porque Jó, por exemplo, que passou por um sofrimento muito grande, ele mesmo questionou a Deus. O próprio Cristo também questionou a Deus, né? Pai, por que me desamparaste? Né? Ele sentiu obviamente que ele não queria morrer naquele momento lá, mas esses questionamentos eles são fundamentais e mais ainda para quem nós estamos direcionando ele. Então, quando direcionamos essas perguntas para Deus, nós obtemos uma resposta. É claro que muitas das vezes não vem no tempo que nós queremos, porque as coisas acontecem no tempo dele, mas muitas das vezes Deus ele nos responde através do silêncio. Então, quando nós nos silenciamos, porque a nossa cabeça está conturbada de tantos questionamentos ali, e Deus talvez está tentando responder, mas as nossas indagações, elas não permitem, às vezes, nós recebermos essas respostas mais diretas. No ano que eu tive o diagnóstico, o Centro Oncológico ainda estava no projeto. E eu sonhava, eu pedia de Deus que o hospital tivesse o Centro Oncológico. E eu pedia muito, eu compartilhava isso com a enfermagem. E Deus falou comigo em Jeremias 3,15. E Ele falou para mim assim, e vos darei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com a ciência e com a inteligência. Então, quando ele me falou isso, ele me direcionou no local, nos profissionais que iriam conduzir o meu tratamento. Jeremias também traz os pensamentos de Deus para nós, são pensamentos de paz. Né? Ele sabe todos os pensamentos que ele tem pra gente e são pensamentos de paz e a gente precisa estar segura disso, né? Além dos textos que vocês acabaram de mencionar, de fato, o salmista Davi, por exemplo, né, no Salmo 23, versículo 4, ele mencionou que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque eu sei que tu estás comigo. Essa é a diferença. Entendeu? Que é uma diferença que faz no momento dessa espiritualidade, né? Hoje encerramos a nossa série com um tema que toca a essência da vida: espiritualidade, esperança e gratidão. Descobrimos que sobreviver ao câncer não é apenas vencer a doença, mas também aprender a valorizar cada dia, a se conectar com o que importa e transformar a dor em propósito. Que essas histórias inspirem você a cuidar da sua saúde, buscar apoio e nunca perder de vista o que realmente importa: viver com plenitude, coragem e esperança. Gente, no último final de semana, a Igreja Adventista do Sétimo Dia do Meier, na zona norte do Rio de Janeiro, celebrou 130 anos de história. Ela é a primeira igreja adventista da capital fluminense e marca o início da pregação da mensagem adventista no estado.
A programação especial teve apresentações musicais e homenagens a pioneiros que ajudaram a construir ali essa trajetória. Foram dias de celebração e reconhecimento pelo legado deixado ao longo de tantas gerações. Uma igreja centenária que permanece como símbolo da presença adventista no Rio de Janeiro e segue firme em sua missão de servir a comunidade e anunciar esperança. Parabéns, viu? Deus abençoe vocês e continue usando como igreja relevante. Bom, e antes de ir para a tela do Revista ver mais boas notícias no nosso WhatsApp, eu quero ler aqui um recadinho que eu recebi em mãos, gente, uma cartinha escrita à mão, à moda antiga, mas de uma jovem desbravadora. Eu quero ler para vocês, olha só. Olá, muito prazer, meu nome é Yara Gabriela, conhecida como Yara a Desbravadora. Tenho um canal no YouTube, o qual uso para dar estudo bíblico e conto um pouco sobre a rotina de um desbravador. Meu sonho é um dia conhecer a Novo Tempo e participar do programa Revista Novo Tempo. Admiro muito o trabalho de vocês, que é um meio muito bom de alcançar as pessoas através da televisão. Gosto muito de comunicação e meu sonho é estudar teologia e jornalismo. Yara, as duas áreas que eu escolhi, viu? Identifiquei super aqui, viu? Um beijo para você. Deus abençoe a todos. Meu sonho é ir aí. Ajudem a realizar. Beijos da Yarinha. Um beijo para você também, Yarinha. Muito obrigada. Eu amei a sua cartinha. Que Deus te abençoe muito. Gente, segue a Yarinha lá no YouTube. Dá uma força aí no canal dela. Tá escrito Yara com Y. Yara a Desbravadora, tá bom? Um beijo para você, Deus te abençoe. Agora sim, vem para a tela comigo para a gente ver mais participações aqui pelo nosso WhatsApp. Boa noite, feliz sábado. Eu e minha neta Dandara estamos assistindo pela primeira vez a Revista Novo Tempo. É a Linda Rodrigues de Belém do Pará. Sejam bem-vindas. Olha só, a gente está aqui de segunda a sexta trazendo boas notícias para você. Sempre bem-vinda à sua companhia, viu? Tem mais? Samuel de Coronel Freitas, Santa Catarina. Oi, Darcy. Estou feliz que minha avó teve alta do hospital. Feliz sábado. Bênçãos. Tudo de bom para vocês, viu? Que bom que ela teve alta. Deus abençoe muito. Última pausa do dia agora e na volta eu recebo aqui um convidado super especial para falar sobre o projeto Histórias de Louvor e Adoração, o mais novo lançamento da gravadora Novo Tempo. O intervalo é bem rapidinho, fica aqui comigo. Toda semana, o programa ANN traz aqui no Revista Novo Tempo um recorte de notícias de todo o mundo. E nós vamos ver agora os destaques da edição deste sábado. A ADRA atua na Ucrânia e Austrália com solidariedade em meio a situações de guerra e fome. 5 novas rádios adventistas levam esperança à Moldávia, país de maioria ortodoxa e língua russa. Cirurgia robótica em hospital adventista devolve saúde e futuro a atleta nos Estados Unidos. Desbravadores marcham com fé e cidadania em meio ao colapso social no Haiti. Voluntários brasileiros em missão levam saúde e dignidade a comunidades pobres na República Dominicana. Essas são histórias que informam, inspiram e conectam. Assista ao programa completo da ANN todos os sábados às 6h30 da tarde na TV Novo Tempo. E se quiser mais, acesse agora o nosso canal no YouTube. Bom, gente, e o pastor Williams Costa Júnior, que acabou de trazer esses destaques para a gente, está iniciando uma nova fase de ministério. Depois de 53 anos servindo a Igreja Adventista do Sétimo Dia em diferentes partes do mundo. Agora, aposentado da função administrativa que cumpria nos Estados Unidos, na sede mundial da Igreja Adventista, ele não diminui o passo não, viu? Pelo contrário, ele abre espaço para realizar sonhos antigos, especialmente na área musical, onde o seu coração bate mais forte. Formado em piano, composição e história da música, o pastor Williams foi peça-chave na criação do Ministério de Música Adventista aqui no Brasil, no lançamento da Rede Novo Tempo de Comunicação e também na direção mundial de comunicação da Igreja Adventista. Agora ele entra para a gravadora Novo Tempo e lança o projeto Histórias de Louvor e Adoração. E para contar um pouquinho dessa nova fase, ele está aqui com a gente hoje. Pastor, que honra te receber aqui, viu? Olá, Darcy. Isso. Eu acabo de notar que
Só mudou mesmo a cor da gravata, porque o paletó eu acho que é o mesmo. Não tem problema, tá valendo, pastor. E assim, é uma honra para mim, porque a gente sempre te chama lá dos Estados Unidos, mas agora está aqui pertinho da gente, com um projeto lindo e que ele vai contar tudo pra gente, viu? O pastor Williams, gente, sempre acreditou na força da música como ferramenta de evangelismo. E hoje ele conta pra gente como nasceu a ideia de transformar esse novo momento da sua vida no projeto Histórias de Louvor e Adoração, pela gravadora Novo Tempo. Pastor, o que é esse projeto e como ele foi idealizado? Esse projeto é uma parceria da gravadora Novo Tempo com o UNASP através da Fábrica Visual. É um sonho antigo de muitos anos, mas faz 10 anos que eu estou tentando ver se a gente consegue terminar. Por que tão difícil? Porque, na verdade, tudo de música está voltado para cantor, cantora. O pessoal que faz música, que toca piano, que faz arranjo, isso é acompanhamento. Então não é muito fácil para a gente que mexe na parte de criação fazer um projeto como esse. Mas Deus, que é bom, me deu esse privilégio e hoje acaba de ser lançado pela gravadora Novo Tempo. Bênção de Deus, gente. Como ele falou, esse projeto começou a ser sonhado aí antes, né? Mas a pandemia acabou mudando os planos ali, não é, pastor? E mesmo atrasando, esse tempo trouxe nova percepção e energia para esse projeto. De que maneira esse período foi providencial para fortalecer esse projeto, pastor? Olha, com esse atraso e os ajustes que fizemos, foram incluídos 3 gerações de cantores. Olha só. Alguns da minha idade, talvez até um pouco mais jovens, outros da meia idade e cantores da nova geração. Mas eu também tive o privilégio de ter 3 apresentadores maravilhosos, incluindo a Darcy, que me deu muita alegria. Muita alegria para mim também. Foi um momento emocionante fazer parte dessa história, gente. Eu tive essa emoção de ser uma das apresentadoras ali, desse projeto, e eu posso dizer que as gravações foram emocionantes demais. Eu me emocionei por vários momentos falando ali, e de verdade mesmo, viu? Que bom. Como foi para você, pastor, voltar ali aos palcos com 3 gerações, como o senhor falou, de artistas, né? E cantando as suas composições, inclusive. Olha, foi maravilhoso, porque quando o tempo passa, a gente tem a impressão que algumas músicas ficaram para trás e não tem mais valor, mas quando a gente vê elas sendo recriadas, inclusive pelos jovens, isso aquece o coração de qualquer velhinho. Fiquei muito feliz de ver. Foi gravado no palco do UNASP, em 2019, e nesse ano foi gravado aqui no palco da TV Novo Tempo. Então essa junção de esforços, valores, pessoal, tecnologia, realmente bênção de Deus. É verdade. Bom, e muitas das canções desse projeto, gente, são clássicos que marcaram a caminhada de muita gente. Eu tenho certeza que marcou a sua também. Como foi revisitar essas obras e perceber assim o impacto delas que tem ainda hoje, inclusive com essa nova geração? Olha, foi uma surpresa, porque, sabe, depois que passa, diz, acabou, não tem mais valor. Mas foi uma surpresa ver que ainda tinha significado na vida, especialmente dos novos intérpretes, e ao mesmo tempo foi uma forma de reacender a memória das bênçãos de Deus através de Elef, Projeto Sol, Projeto Revive, início do programa Está Escrito, Campais e tantos outros eventos que marcaram a história da igreja, além das histórias de vidas transformadas. Então, como você bem disse, não é um show, não é um concerto, não é um espetáculo, é um documentário musical que mostra como a música usada por Deus atingiu vidas e transformou pessoas. É verdade. E a gente percebe que esse especial não é só música mesmo, é memória, é testemunho. O que o senhor sonha alcançar assim com histórias de louvor e adoração? Inspirar as pessoas. Inspirar. Inspirar. Hoje em dia a gente tem tudo para desanimar. É muita pressão, é muito estresse, é dificuldade, é crime, é notícia ruim, é difícil viver hoje em dia. Então a ideia desse projeto é que através das histórias, das músicas, as pessoas digam, puxa, Jesus está voltando, cada vez estamos mais perto do céu, vamos perseverar, vamos seguir. Esse é o objetivo final.
Glórias a Deus por isso, pastor. Foi um projeto lindo, realmente, que o pessoal já pode conferir, inclusive, no YouTube. Mas eu quero voltar lá atrás. Como a música entrou na sua vida, pastor? O senhor tem uma família musical, pai da Laura Morena, esposo da Sonete, enfim. Eu queria saber um pouquinho como que a música fez parte lá, desde a sua tenra idade. Que é o seguinte, a minha mãe nasceu muito pobre numa favela. E ela disse que passava na frente daquela casa das meninas ricas, elas estavam tocando piano, ela sonhava tocar piano, nunca conseguiu. Mas todos os filhos estudaram piano a partir dos 5 anos. E eu fui o primeiro da lista e eu odiava estudar piano. Odiava aquelas escalas. E os meninos jogando bola, subindo em árvore, e jogando com bolinha de gude. E eu odiava ficar ali estudando. Mas aí isso foi, de qualquer maneira, eu aprendi a tocar piano. Com 14 anos eu fui para o internato, aí já não tinha mais ela. E aí eu senti falta. Só que ao voltar a mexer com música, nessa falta que eu senti no internato, eu comecei a pensar em fazer músicas. E quebrava a cabeça e tal, e foi indo, até que com 16 anos, uma das minhas composições tirou o primeiro lugar no concurso de hinos, e foi o hino oficial de um congresso que teve lá em Recife, em 1969. Aí motivou. Aí daí vem um pedido aqui, outro pedido ali, outro pedido ali, foi indo, até hoje. É isso, um instrumento de Deus aí por gerações, e a gente agradece muito pela sua vida, pela sua contribuição na música adventista, principalmente. Agora, conta um pouquinho para a gente resumir o que tem nesse projeto. O pessoal vai acessar lá o YouTube e vai ver o que no Histórias de Louvor e Adoração? Primeiro, eles vão ver músicas. Tem 20 composições que Deus me deu ao longo desses 60 anos. Com vários cantores interpretando ali. Então, os cantores interpretam, isso é intercalado com histórias. Tem também uma linha do tempo mostrando a atuação da música na vida de outros músicos, de outros grupos. E essa conexão toda vai costurando a história da igreja e a história de vidas. Então, na verdade, é como eu disse, é um documentário e tem tanta coisa que é difícil explicar, mas vale a pena assistir, viu? Vale a pena. Se eu fosse você, eu assistiria para poder você ver como Deus tem usado a música em conexão com os fatos que acontecem na igreja. Olha só, a gente tem um trechinho aí para que você possa ver e é claro que você vai ver completinho lá no YouTube. Olha só eu apresentando esse momento. Olha a dona Darcy aí. Esse momento foi tão emocionante, pastor, foi lindo de ver, viu, e de fazer. E eu agradeço muito por ter sido convidada para fazer parte desse projeto. Mas não poderia ficar fora. Uma pessoa que passa a vida inteira dizendo assim, olá, Darcy, é com você? Verdade, pastor. Não podia esquecer. Verdade. Olha só, faz o convite para o pessoal de casa e... Claro que depois do revista, tá? Para o pessoal não tirar a nossa audiência aqui. É o seguinte, quando o Revista Novo Tempo acabar completamente, aí você vai no canal do YouTube, Gravadora Novo Tempo, é youtube.com/gravadoraNT. E lá você vai achar facilmente histórias de louvor e adoração. E olha, eu vou estar orando para que o Espírito Santo abençoe essa experiência e você seja enriquecido e enriquecida espiritualmente na sua caminhada para encontrar com Jesus nas nuvens dos céus. Amém. Glórias a Deus por isso. Obrigada, pastor. Deus te abençoe e continue te usando poderosamente, viu? Obrigado. E bem-vindo à Gravadora Novo Tempo agora, né? Obrigado. É isso, gente. Agora nós vamos falar de ciência. O UNASP organizou o 2º Congresso Internacional de Arqueologia e Ciências Bíblicas. Foram 4 dias de interação entre alunos, profissionais e pesquisadores da área, divulgando conhecimento científico para todos. Investir em conhecimento é uma característica marcante desde o início da história da Igreja Adventista. Seguindo esse propósito, o UNASP Campus Engenheiro Coelho sediou o 2º Congresso Internacional de Arqueologia e Ciências Bíblicas. Nós fizemos esse congresso, já é o 2º que fazemos dessa natureza aqui no UNASP, e nós estamos procurando fazer com que pessoas que, mesmo não sendo da área acadêmica, possam entender tudo o que se passa aqui, os resultados das pesquisas, enfim, tornar o UNASP cada vez mais relevante para a sociedade. A arqueologia é um elemento importante para compreender a narrativa da Bíblia. Por isso, o congresso proporcionou aos participantes uma experiência completa dentro da perspectiva bíblica da história.
Então nós podemos trazer essa cultura bíblica para hoje, fazendo com que o texto se torne não apenas mais claro, mais compreensivo e também mais relevante. Ao longo de 4 dias, centenas de arqueólogos, teólogos e pesquisadores se reuniram aqui, no NASP Campus Engenheiro Coelho, para viver uma experiência de imersão completa no contexto histórico e arqueológico da Bíblia. Você pode trazer os pesquisadores, pode trazer as ideias e apresentá-las ao público comum e aos pesquisadores ao mesmo tempo, o que é muito interessante e muito único. O principal objetivo do congresso foi a divulgação de conhecimento teológico e arqueológico, de modo que mesmo as pessoas que não são especialistas puderam ganhar mais conhecimento. Aqui nós temos uma popularização, uma divulgação, do conhecimento da área da teologia e da arqueologia bíblica, por parte dos especialistas e dos alunos. O congresso também é uma oportunidade para trocar conhecimentos e conhecer diferentes vivências, como é o caso do pastor Josimar Martins, que além de já ter escavado em Israel, participa ativamente do congresso pela 2ª vez. Bom, eu venho porque eu sou apaixonado também pela arqueologia bíblica, além da teologia. E de que maneira isso pode me ajudar? De várias maneiras, levando um conhecimento mais amplo para os nossos membros, para as nossas igrejas, para a sociedade onde a gente está inserido, Para proporcionar aos participantes uma experiência ainda mais profunda, a direção do museu organizou 2 momentos muito significativos. Um pôr do sol judaico para receber o sábado e um concerto à luz de velas. Os 2 eventos foram marcados por muita música e adoração, reforçando que a ciência também pode ser um ato de fé. Em Colombo, município da região metropolitana de Curitiba, no Paraná, a prefeitura convidou a Igreja Adventista para realizar um congresso dentro da programação do Outubro Rosa. Lá, voluntárias realizaram o programa Frutifique. Mais de 180 mulheres participaram do encontro, todas colaboradoras das secretarias municipais de Colombo. O evento durou um dia inteiro, com as palestrantes falando sobre o aspecto espiritual, emocional, físico e também nutricional. As atividades mostraram a importância da fé e do estilo de vida saudável na prevenção e no tratamento do câncer. O prefeito da cidade, Helder Lazarotto, e a sua esposa estiveram no encontro também. Cada participante recebeu um kit e um livro, A Chave da Virada. Bom, e eu quero ver agora mais mensagens que chegaram aqui no nosso WhatsApp, no WhatsApp do Revista. Você já mandou a sua mensagem para a gente? Então é o momento dela aparecer aqui, vamos ver. Rosemary, de Fortaleza, no Ceará. Oi, Darcy, boa noite. Quero dizer que admiro muito o seu programa. Todos os dias, minha mãe, Marlene, acompanha você com tanto carinho. Aproveita, por favor, para mandar um beijo para ela, se possível. E se puder, ore por mim. Orarei por você, Rosemary. E também quero mandar um beijo para sua mãe. Deus te abençoe muito, viu, Marlene? Obrigada pela sua companhia de sempre aqui, viu? Ana Paula, de São Paulo. Feliz sábado, Darcy. Foto fazendo o que eu mais amo. Ter o Revista, coisa boa, obrigada pela sua companhia, um beijo para você. Gente, o Revista de hoje vai ficando por aqui, obrigada pela sua companhia nesta noite e a gente volta a se encontrar na segunda-feira às 7 da noite em ponto, viu? Fica agora com o programa Arena do Futuro. Uma ótima noite para você, um abençoado fim de semana. Tchau, tchau.